Muitos jovens buscam isolamento, mas o que Bruno Borges fez nas paredes do seu quarto não foi um surto, foi uma engenharia. Ele substituiu cada móvel por milhares de códigos criptografados, que a ciência e a psicologia ainda tentam rotular como delírio para evitar perguntas difíceis. Quase ninguém percebeu que o verdadeiro mistério não foi o sumiço dele, mas o que ele baixou para aquelas paredes. E hoje você vai enxergar o que o sistema preferiu que você esquecesse. Imagine por um momento a rotina de uma família comum em Rio Branco, no Acre. Um almoço de segunda-feira, conversas triviais, o som dos talheres. Nada indicava que, ao fechar a porta de casa naquele 27 de março de 2017, a vida dos Borges nunca mais seria a mesma. Bruno Borges, um jovem estudante de psicologia de 24 anos, saiu de cena. Mas o que ele deixou para trás não foi um bilhete de despedida ou uma mala vazia. Foi um manifesto visual que parecia gritar de dentro das paredes. Quando a polícia e a família finalmente entraram naquele quarto, o choque não foi pela ausência, mas pela presença de algo que desafiava a lógica. No canal Falhas na Realidade, nós não olhamos apenas para o sumiço. Nós olhamos para as lacunas que a versão oficial tenta preencher com explicações simples para fenômenos complexos. O que a ciência e a psicologia escondem sobre uma mente que decide se apagar do mundo? Prepare-se, porque hoje vamos investigar os detalhes que o sistema prefere que você esqueça. O cenário era digno de um filme de ficção científica, mas as fotos eram reais. Não havia cama, não havia guarda-roupas, não havia distrações. As paredes, o teto e até o chão estavam cobertos por milhares de caracteres escritos à mão em uma organização milimétrica. No centro de tudo, uma estátua de mármore de 2 metros de altura de Giordano Bruno, um filósofo do século XVI que foi queimado vivo pela Inquisição por dizer verdades que o mundo não estava pronto para ouvir. Como isso foi parar ali? A versão oficial diz que Bruno planejou tudo, mas se pararmos para analisar a logística, algo não se encaixa. Portanto, a primeira falha na realidade surge aqui. Como um jovem, sem recursos financeiros aparentes, consegue encomendar uma estátua de mármore de R$7.000 e colocá-la dentro de um quarto no 2º andar sem que ninguém na casa ouvisse um único ruído de transporte? A ciência do comportamento humano fala sobre o estado de fluxo hiperfocado, um momento onde o indivíduo perde a noção do tempo e espaço em prol de uma criação. Bruno Borges parecia estar vivendo nesse estado há meses, mas observe este detalhe. Os escritos nas paredes não eram apenas frases, eram códigos. Ele criou sua própria criptografia. Para o público brasileiro que já possui uma desconfiança natural de explicações fáceis, isso cheira a algo muito mais profundo do que um simples surto criativo. O que realmente aconteceu naquelas semanas de reclusão antes do sumiço? Bruno não levou celular, não levou documentos. Ele deixou para trás um quebra-cabeça que parece ter sido desenhado para ser resolvido apenas por quem estivesse disposto a acordar para uma nova realidade. Para entender o Bruno, precisamos entender o arquétipo do buscador da verdade. A persona do nosso canal se identifica com isso. A sensação de que a mídia tradicional e as autoridades entregam apenas a casca dos fatos. Bruno Borges acreditava ser a reencarnação de Giordano Bruno. Para a psiquiatria clássica, isso poderia ser classificado como um delírio de grandeza. Mas quando olhamos para a complexidade dos 14 livros manuscritos que ele deixou, a explicação de loucura começa a parecer rasa demais. Portanto, precisamos considerar a neurociência da identidade. Seria possível que a mente humana, sob extrema pressão intelectual, sofra uma espécie de download de informações que fogem ao senso comum? A estátua de mármore não era apenas um objeto decorativo, era uma âncora visual.
Bruno passava horas ali, em um quarto que ele transformou em uma câmara de privação sensorial e foco absoluto. A dopamina dele não vinha de curtidas em redes sociais ou interações humanas, as quais ele evitava, mas sim de cada nova conexão feita em sua teoria sobre a transmutação da espécie humana. Pense bem, o brasileiro médio sente que a verdade sempre nos é escondida. Bruno Borges personificou esse sentimento. Ele se tornou o investigador obstinado de sua própria existência. Porque ninguém percebeu que ele estava construindo um portal psicológico dentro de um bairro residencial em Rio Branco? Talvez porque estivéssemos todos distraídos demais com a realidade padrão. O isolamento social prolongado altera quimicamente o cérebro. Estudos mostram que a falta de contato humano pode levar a estados alterados de consciência similares ao uso de substâncias psicodélicas. Bruno viveu isso voluntariamente. Quando ele desapareceu, ele não estava apenas fugindo de casa. Ele estava testando sua própria teoria. O mistério aqui se conecta com um medo universal: o desaparecimento de um ente querido e o vazio que isso deixa na família. Para a mãe de Bruno, a dor era real. Para o público, o mistério era magnético. A versão oficial sugere que ele se escondeu em uma comunidade isolada ou no meio da floresta. Mas as evidências visuais, capturadas por câmeras de segurança, e os depoimentos de amigos sugerem uma coreografia muito bem ensaiada. Portanto, estamos diante de um evento programado. Mas por quê? Seria apenas para vender os 14 livros que ele deixou para trás? A ciência do marketing explicaria isso como um lançamento por impacto, mas a ciência da alma sugere algo mais sombrio. Existe algo nesse caso que desafia nossa compreensão da realidade física. Como ele sobreviveu sem recursos? Quem foram as testemunhas esquecidas que ajudaram a carregar a estátua e a manter o segredo por meses? Se foi apenas uma jogada de marketing, por que Bruno parecia genuinamente transformado e perturbado quando finalmente reapareceu? Em agosto de 2017, 5 meses depois, Bruno reaparece. Ele surge caminhando, descalço, visivelmente mais magro, pedindo para voltar para casa. O gancho que o público brasileiro tanto ama estava ali: o retorno do filho pródigo. Mas, ao contrário do que todos esperavam, Bruno não deu as respostas que o mundo queria. Ele falou em metáforas. Ele falou que o isolamento era necessário para a obra. Portanto, a frustração coletiva gerou uma nova onda de teorias. A sensação de que a mídia esconde a parte mais importante da história voltou com força total. Observe este detalhe ignorado. Bruno tinha contratos assinados com uma editora e com amigos que o ajudaram. Isso transforma o mistério em um caso de injustiça ou apenas em um negócio genial? Para a persona do Falhas na realidade, que busca entender o que acontece nos bastidores, esse é o ponto de ruptura. A versão oficial diz que foi tudo um plano comercial. Mas quem estuda a mente sabe que ninguém se submete a meses de privação e isolamento extremo apenas por dinheiro. Existe uma busca por significado que a ciência materialista não consegue explicar. Seria o caso de Bruno, uma falha na matriz onde um indivíduo conseguiu hackear o próprio sistema de crenças para criar uma nova verdade. Por que o caso foi encerrado tão rapidamente após o seu retorno? Por que as investigações sobre as pessoas que o ajudaram não foram a fundo? O brasileiro sente que as instituições são ineficientes ou que protegem segredos. No caso de Bruno, a falha não está apenas no desaparecimento, mas no silêncio que se seguiu. Os 14 livros foram publicados, mas a grande revelação que Bruno prometeu, algo que mudaria a humanidade, parece ter se perdido no ruído da internet. Isso nos leva a um tema humano universal: o medo do desconhecido e a busca por respostas que nunca chegam. O caso de Bruno Borges se tornou um arquivo morto moderno.
Não porque não sabemos onde ele esteve, mas porque não sabemos o que ele se tornou. A verdade pode estar escondida nos detalhes da criptografia que ainda não foi totalmente decifrada por amadores. Existem símbolos ali que se repetem em civilizações antigas e em fenômenos de falha na realidade documentados em outras partes do mundo. Seria coincidência ou Bruno Borges acessou uma frequência que nós, meros observadores, ainda não conseguimos sintonizar? Nós, brasileiros, temos uma ligação ancestral com o mistério. Dos programas policiais no rádio às discussões em grupos de mensagens, amamos teorizar coletivamente. O menino do Acre não foi apenas uma notícia, ele foi um espelho. Ele refletiu nossa própria vontade de fugir da realidade cinzenta e encontrar algo extraordinário. A ciência da dopamina explica por que o vídeo sobre ele ainda gera visualizações anos depois. Nosso cérebro odeia ciclos abertos. E Bruno Borges deixou o maior ciclo aberto da década. O que realmente aconteceu naquela noite no Acre? Se olharmos para os depoimentos ignorados, vemos amigos que acreditavam piamente em uma missão espiritual. Vemos uma família dividida entre o amor e a perplexidade. E vemos um sistema que tentou rotular tudo rapidamente como estratégia de marketing, para não ter que lidar com as perguntas difíceis. Mas você, que é um investigador de poltrona aqui no canal, sabe que a versão oficial raramente é a história completa. A verdade costuma ser muito mais estranha do que a ficção. Ao final desta investigação, o que resta? Temos um quarto que se tornou ponto turístico, livros que dividem opiniões e um jovem que tentou desafiar o tempo. A ciência pode explicar os processos químicos do cérebro de Bruno, mas não consegue explicar a faísca que o levou a dedicar anos de sua vida a um código que ninguém pediu para ele escrever. A falha na realidade aqui não é o sumiço físico de Bruno, mas a nossa incapacidade de entender o poder da mente humana quando ela decide se desconectar do sistema. Talvez Bruno Borges tenha conseguido exatamente o que queria. Não apenas fama, mas nos forçar a olhar para as paredes da nossa própria realidade e perguntar: o que eu estou deixando de ver? O mistério continua vivo porque ele toca na nossa ferida mais profunda, o desejo de ser especial em um mundo que nos quer comuns. Se a verdade nos é escondida, talvez o único jeito de encontrá-la seja criando nossa própria linguagem, como Bruno fez. O enigma de Bruno Borges nos mostra que o maior mistério não está no que desaparece, mas no rastro de dúvidas que uma mente obstinada deixa para trás. Se você sente que a versão oficial sobre o quarto de Bruno Borges esconde segredos perturbadores, inscreva-se no canal agora mesmo. Além disso, se a estátua de mármore desafia toda a sua lógica, deixe seu like para impulsionar nossa investigação. Juntos, revelaremos o que o sistema prefere deixar oculto.